já falo o recado todo, né? Meia palavra basta, deixa eu entender o recado do Senhor. Então deixa Deus falar o seu coração esta noite. Nós temos buscado, por 3 semanas já, feito uma campanha de consagração, de jejum, de oração. Hoje foi o 3º sábado que nós tivemos aqui de dia. Alguns irmãos tiveram a oportunidade de passar por aqui. E o Espírito Santo, irmãos, tem nos dito que é necessário quebrantar, é necessário abrir o coração, é necessário humilhar, é necessário se render aos pés do Senhor, é necessário tirar as máscaras, é necessário tirar as hipocrisias, as falsidades dos nossos corações, a aparência, a religiosidade. O Senhor tem dito tudo isso a nós aqui, irmãos, porque senão não vai valer a pena, não vai fazer sentido estarmos aqui culto após culto, dia após dia, se o Espírito do Senhor não achar em nossos corações quebrantamento, arrependimento, conversão verdadeira. Deus tem falado muito esses dias sobre isso. É necessário converter, é necessário mudar, é necessário transformar, é necessário crescer, é necessário cada dia poder dar um passo a mais na presença do Senhor. O Espírito do Senhor tem cobrado isso em nós, irmãos. Talvez muitos ainda não tenham atentado a isso, muitos ainda não estão sentindo isso, mas o meu clamor nesta noite é que Deus opere no coração de cada irmão, muito mais do que Ele tem operado no meu coração, no coração dos irmãos que têm orado aqui, porque o que nós sentimos, irmãos, é a vontade de nos quebrantar, de chorar diante dos pés do Senhor, porque o Espírito de Deus tem estado triste com a igreja. A igreja do Senhor nesses dias tem entristecido muito o Espírito Santo, tem entristecido muito a Deus. Nossa vida, a vida, falando da igreja no geral, é uma vida, irmãos, eu falei com o Márcio, eu digo para os irmãos, uma vida de hipocrisia, de falsidade, de máscara, a maioria das pessoas, porque naquele momento é uma aparência de santidade na presença de Deus, mas quando sai lá fora, apronta do A ao Z, apronta uma coisa feia, vive coxeando com esse pensamento, vive 2 vidas, tem 2 caras, Muitos crentes estão vendo dessa forma, o Espírito de Deus está triste, o Espírito Santo está amargurado, irmãos, ele tem chorado pela igreja. O Espírito Santo tem chorado rios de lágrimas pela igreja, espiritualmente falando, irmãos. Ele está muito preocupado conosco, ele está muito preocupado com a vida de cada um de nós, porque o Espírito Santo de Deus sabe o preço que foi pago pela nossa vida. Ele conhece o preço da redenção. Ele sabe, ele estava lá olhando que Jesus estava sofrendo naquela cruz há 2000 anos atrás, por mim e por você. Nós precisamos dar valor a isso, irmãos. E não ser, se muitos querem ser, viver na hipocrisia, viver na falsidade, viver nas máscaras, que vivam, mas vão viver diferente. Não vamos ser igual a todo mundo, não vamos seguir a maioria, não. Vamos ser o remanescente, vamos ser a minoria. O Senhor, esses dias, me falou através de uma palavra dada por uma pessoa que não estava brincando com isso. Deus falou em Zacarias, irmãos, e disse que vai sobrar um remanescente. Vai sobrar um remanescente só, porque Deus tem procurado o povo com compromisso. E quem não tiver compromisso com Deus neste dia vai balançar a figueira e vai cair, mas não vai permanecer. As máscaras vão cair, as coisas vão aparecer, os pecados serão revelados, as iniquidades serão trazidas à tona. Deus não quer fazer isso com ninguém, Deus não quer humilhar ninguém, mas se for preciso derrubar para depois levantar de novo, Deus fará, irmão. Se for preciso ferir para depois curar, se for preciso levar para a cova para depois ressuscitar de novo, Deus fará isso esses dias. Há um temor muito grande em nossos corações em relação a isso, e Deus tem falado, nos chamado a uma posição com Ele, irmãos. Então é algo muito sério, é algo muito forte, o que o Espírito Santo tem feito no nosso coração aqui esses dias, e colocado um clamor, com lágrima em nossos lábios, sem necessidade, sem vontade de pedir nada, a não ser conversão, arrependimento, quebrantamento e transformação real de vida, transformação duradoura, transformação permanente. O Espírito de Deus tem clamado, irmãos. Por favor, sensibilize o seu coração, busque sensibilidade em Deus, quebrante a sua vida diante do Senhor. Chega de pedir bênção, chega de pedir coisas, vamos pedir quebrantamento, arrependimento, corações puros e verdadeiros diante do nosso Deus, porque é isso que Ele tem procurado, irmãos. Pessoas que o busquem de todo o seu coração, com todas as suas forças, com choro. Esse dia o Senhor tem falado em Tiago para nós: chorai, é tempo de chorar, é tempo de se quebrantar, é tempo de se humilhar na minha presença, porque grande obra eu quero fazer no meio de vós.
Aí, outro dia, através de Moisés, o Senhor falou: meu povo tem sido um povo obstinado, um povo de coração duro. Eu quero tirar isso, eu quero transformar isso e transformar o meu povo na minha propriedade particular, na minha preciosidade, e quero fazer no meio de vós maravilhas tais que nunca se viram ainda em cima da terra, coisas tremendas e maravilhosas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração de homem nenhum ainda. É o que Deus quer fazer no meio de uma igreja consagrada, uma igreja viva, real, poderosa, que marcha na terra, que tem força mesmo para pisar a cabeça do diabo. Porque, irmãos, aqui nessa igreja, não é falando das outras não, é tomando para nós. Nessa igreja nós tivemos aqui dias orando, semanas de oração, e Deus revelando para pessoas, os demônios ao redor dando risada dos crentes, dizendo assim: olha lá, estão orando agora, mas eu conheço a vida lá fora, eu sei o que estão vivendo, o que estão fazendo, eu conheço as práticas lá fora. Irmãos, isso é muito triste, meu coração se entristece por isso, e eu tenho procurado examinar a minha vida e melhorar o que eu posso melhorar, e muita coisa o que eu preciso melhorar, porque quando nós começamos a quebrantar o nosso coração diante de Deus, Deus começa a nos mostrar que nós não somos tão bons quanto nós pensamos, que nós não estamos tão na vontade dele quanto mais pensamos que estamos, não. O Espírito vai revelando e vai dizendo: meu filho, aqui, essa coisinha pequenininha aqui, essa coisa grande ali, não tem me agradado, tira, para, deixa, muda, eu te ajudo, eu te capacito. Ele tem falado isso, irmãos. E quando nós abrimos nosso coração com sinceridade, sem desculpas, sem máscara, sem ficar dizendo é culpa de fulano, de ciclano, é a igreja, não sei o quê, e assumimos a responsabilidade, tomamos para nós dizendo: é eu mesmo, o problema está em mim, Senhor, eu preciso mudar, não é a vida do outro não, o outro é ele com o Senhor, eu preciso mudar. Tem um louvor que diz: mude o mundo mudando primeiro você, amém? E o Senhor possa falar no nosso coração esta noite, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o nosso Deus, porque Ele é digno. Aleluia. Amém. Fala da igreja na paz do Senhor. É uma noite de libertação, né? Busque o Senhor. Aí a gente precisa ser liberto, né? Para que Deus possa olhar para nós e ver em nós sermos preparados para essa obra que Ele quer operar nessa terra. Amém? Esse é o momento da oportunidade. Se não tem algo que queira glorificar o nome do Senhor, um testemunho, uma palavra que identificar a igreja, da parte do Senhor, está aberta a oportunidade para aquele que deseja. O irmão Vanderlei está com a oportunidade. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Eu, na verdade, estava ali de novo com vergonha de erguer minha mão. Vem na minha cabeça para me mostrar que Deus faz um milagre na vida de cada um de nós todos os dias. Mas o nosso egoísmo é tanto, nós estamos tão mesquinhos que não conseguimos enxergar que o milagre que Deus nos dá, a voz, os passos, as mãos para trabalhar, isso são coisas que, para quem tem, é normal, isso aí qualquer um pode ter. Mas não. Tem gente aí que não tem uma perna, anda sem a perna, trabalha sem a perna. Tem outro que não tem a mão, como tem milhares na internet, pessoas sem o braço, trabalha um serviço até pesado das condições dele. E sai dali contente, sorrindo. A gente com duas pernas, dois braços, uma saúde de ferro. Meu Deus, hoje está chovendo, não vai dar para trabalhar. O que nós estamos pensando da vida? Quem somos nós? Outros ganham aí, vamos dizer, 50, 100 mil por dia. Aí chega no final do mês, meu Deus, só essa mixaria, o que eu vou fazer? Quando tem gente lá no nosso país mesmo, Brasil, sobrevivendo com R$150, pai de família. Como pode ser isso? Quando nós falamos assim, eu mesmo, até hoje, eu não dou meu título para a igreja,
Porque eu sou egoísta, confirmo que, mas eu quero dar o meu dízimo com o meu coração. Eu não quero dar para me engrandecer. Gostaria que todos, até mesmo que já estão no dízimo, pensassem nisso e dasse, quando você colocar o dinheiro, colocasse o coração, não o dinheiro. Porque o dinheiro, meu amigo, você pode ter milhões, amanhã você pode ter nada. E aí? A sua saúde, aquele 5 milhões que você ganha hoje, vai valer a sua saúde amanhã? Eu acredito que não. Eu sei porque eu já passei fome, já tive perante a morte, e ele estava sempre insistindo, vai lá, faz alguma coisa no meu nome. E eu estou teimando, não, eu tenho vergonha, eu não vou falar isso. Mas, para quem conhece a minha vida, até que esse pouco tempo que eu tenho nessa casa, eu tive uma vez, tive desentendimento com alguns irmãos, fui fraco porque eu vim aqui, como o pastor acabou de falar na pregação, eu vim aqui prestar atenção no defeito dos outros, esqueci o meu. Hoje mesmo, eu brigo, eu tento falar alguma coisa de Deus, uma coisa boa para as outras pessoas, só que Deus está me cobrando, vai consertar sua casa, vai se consertar você. Isso, eu gostaria que todos pensassem como eu penso. Cuida de você, da sua casa. Está difícil para mim arrumar minha casa, não está fácil. Só que Deus me disse assim, vai lá, você vai passar por necessidade. Se você conseguir passar, glorificando meu nome, lá na frente eu vou te recompensar. E é nessa fé, acreditando na palavra dele, que eu todo dia saio de manhã, ou escuto palavras que eu não gosto, eu escuto crítica que eu não gosto, mas calado, pedindo aqui dentro. Não adianta eu falar da boca para fora, eu peço aqui dentro. Pai, me ajuda, me dê força. Eu estou fraco, mas eu sei que eu vou conseguir. Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos hoje. E que os irmãos aprendam aqui. Em primeiro lugar é Deus. Não queira dar dinheiro, não queira dar joias para Deus, porque Deus não quer isso. Deus quer vocês. Quer pensamento, coração, corpo e alma. É isso que Deus quer. Essa é a mensagem. Glória a Deus. É importante que o irmão falou verdadeiramente. Porque ter o ato de trazer a oferta, trazer o dízimo assim, inconscientemente, não tem valor algum, porque Deus não vai receber. Porque vai falar assim, eu não sei o que ele está fazendo, ele nem me conhece direito, né? Então, a cada dia está aprendendo para que você possa fazer algo consciente e isso ser sim uma oferta agradável ao Senhor. Amém? Compreende a igreja que está do Senhor? O Senhor colocou uma palavra para eu passar para a igreja, que fica em Oséias 14, que confirma o que o pastor disse, para nós pedirmos perdão ao Senhor, colocarmos o nosso coração aos pés do Senhor. Né? Todos nós somos pecadores, todos os dias. Todos os dias nós pecamos, em pensamento, em palavras, em gestos, todos os dias. E o Senhor vem pedir, né? Que nós venhamos a pedir perdão. Em Oséias 14 diz assim: as bênçãos do arrependimento. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram,
porque tu amas o órfão. Eu curarei a infidelidade deles, e os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como o rio, como o cedro do Líbano. Aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como a da oliveira, sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão, reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como dos vinhos do Líbano. O que ainda tem com ídolos, sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um linheiro verde, o fruto que você produz de mim procede. Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. É isso que o Senhor fala para nós, né? Nós sejamos assim a videira, que nossas folhas podres caiam. Nós entregamos sim nossa vida ao Senhor, nossos passos ao Senhor, nossos pecados ao Senhor. Que Ele vem e fala: eu limpo, eu tiro, eu perdoo. E que nós sejamos sim, como Ele diz aqui também, a luz do Senhor lá fora, né? Que nós sejamos sim dignos de honra para honrar o Senhor lá fora, o nome dele ser glorificado. O caminho do Senhor é o caminho dos justos. E nós seremos também os justos do Senhor nesta igreja. Palmas do Senhor. Estamos invitando aqui nesta noite também o Iaço e o Massaro, o irmão Massaro, são os amigos do irmão Serra, estão ali, vieram visitar a igreja hoje. Sejam bem-vindos, aqui é a casa de Deus, fiquem à vontade. Está também conosco os irmãos da irmã Ara, que vieram lá do México, para conhecer o Japão, eu creio, né? Primeira vez? Não? Segunda vez já conhecia, né? O Luiz e a Laura estão conosco aqui hoje. Sejam bem-vindos. Está também conosco aqui hoje, participando do culto, a mãe da irmã Samanta também, a Vanilza, tá certo? Acertei, né? A Vanilza, a irmã Vanilza. E os filhos da irmã também vieram conosco também hoje, o Visor está aí. Amém. Receba a bênção do Senhor nessa noite, né? Como é que a igreja recebe os visitantes? Amém. Em nome de Deus. Eu passo para as ofertas nesse momento. A paz do Senhor, igreja. Glórias a Deus. Vamos ofertar nessa hora, gente. Irmãos, abram aqui em 1 João, capítulo 3. João, capítulo 3. Hoje, terceira semana da campanha, mas hoje é um culto também que nós denominamos culto do ID, que são ofertas que nós estamos ofertando e contribuindo ali no ministério do pastor Roberto e da missionária Célia, que estão lá na África. Amém? Diz assim, capítulo 3, versículo 11. Estarei lendo alguns versículos e estarei falando. Amém? Diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas.
Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Se aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, irmãos? Amém. Hoje, como eu falei, nós contribuímos ali com aquele ministério ali na África, e nós sabemos que nós podemos, sim, ajudar. Eles muitas vezes estão passando por muitas privações, por muitas coisas. Sabemos que Deus tem provido, e se Deus tem colocado no coração deste ministério que está ajudando lá na África, vamos ajudar, vamos ser contribuintes, porque aqui, como diz a palavra, que nós não venhamos a ser somente falantes, ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, que é ajudar aos nossos irmãos que necessitam também. Então, vamos continuar com o nosso coração assim grato, amando até mesmo esses irmãos que nós não conhecemos, assim como sempre tem falado, que quantas pessoas que estão sendo perseguidas nesse exato momento não têm a liberdade de estar na casa do Senhor, mas por amor a Cristo, por amor a essa palavra que eles conheceram, que foram libertos, eles não negam o nome do Senhor e continuam firmes. E nós que somos livres, e nós que dizemos que amamos a Deus, nós não podemos fazer aquilo que o Senhor nos diz, que ajudar uns aos outros. Então, que nós possamos sempre colocar isso no nosso coração, que nós não ajudamos a vida ao pastor, nós não ajudamos somente aqui, mas temos ajudado a outros ministérios que o Senhor está colocando no coração do pastor. Então, que cada vez mais nós possamos continuar contribuindo com o nosso coração, em forma de gratidão, assim como o irmão Vanderlei falou. A nossa oferta maior é o quê? É a nossa vida diante do altar do Senhor. E nós podemos fazer o quê? Cumprir o que o Senhor nos diz, ofertar e dizimar na casa dele. Amém? Então, os irmãos vêm com o coração grato, sabendo que aquilo que os irmãos estão ofertando aqui tem uma direção certa, que é ajudar ali aquelas crianças que estão na África. Amém? Amém, irmãos? Vamos apresentar a nossa oferta ao Senhor nessa hora. Amém, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te louvamos, te agradecemos, Senhor Jesus amado, por estar aqui, Senhor, presente na tua casa, por poder ofertar a nossa vida, ofertar aquilo também, Senhor, que o Senhor tem, Jesus amado, nos dado, Pai, através das finanças, Pai. Muito obrigada, Jesus amado, porque se podemos ofertar, é porque o Senhor tem emitido, o Senhor tem provido, Senhor, as nossas necessidades.
necessidades, Pai. Por isso, sempre queremos ser gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito também ali no ministério, Senhor, do pastor Roberto. Continua sustentando, Senhor, a vida dos seus servos ali na África, Pai. Que cada vez mais vidas possam ser alcançadas, Pai, através, Senhor Jesus amado, deste dinheiro, Pai. Porque nós sabemos que é o Senhor, Pai, que provê das necessidades. Não somos nós, Pai, mas é o Senhor que é Deus do ouro, o dono do ouro e da prata, Pai. Então, nessa hora, Senhor, vai repreendendo, Senhor, toda a consagração dessas notas, Pai, porque só a Ti consagramos, Pai, só a Ti damos a honra, Senhor Jesus amado. Então, nessa hora, Senhor, desde já, abre, Senhor, as janelas dos céus, abençoa, Senhor, cada irmão, Senhor, com o coração grato, com o coração, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus que provê todas as coisas, Senhor, que derrama, Senhor, das Tuas bênçãos, Senhor, sobre cada um, Pai. No nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Aquele que tem ouvidos, ouça, que o Espírito Santo vai falar através da vida do pastor. Amém? Vamos lá de novo? Em nome de Jesus. Aleluia. Antes de nós ouvirmos a palavra, eu queria, antes de acabar o mês, né? Se for semana que vem, já vai ser novembro. Então, eu queria orar com os irmãos pela vida da missionária Reina e da irmã Ada, que vão completar mais um ano agora, dia 30 e dia 31. Mas para não acabar o mês, orar só no novembro, vamos orar hoje, amém? Em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui. Eu queria, junto com a igreja, orar pela vida da irmã Reina e da irmã Ada. Não pode vir aqui à frente. Em nome de Jesus. Uma lembrancinha da igreja para as irmãs, depois vai ser certo. Amém. Levante suas mãos, vamos orar pela vida das irmãs, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, como igreja, declarar as suas bênçãos sobre a vida da missionária Reina, da irmã Ada. Deus, que elas possam, Deus, ter muitos anos de vida, tua presença, Pai. Que a tua graça seja sobre as suas vidas, a tua saúde, Senhor, se renove. Deus, que a tua presença encha a cada dia, para a glória do teu santo nome, Senhor. Que elas possam completar muitos anos na tua presença, sempre te servindo, te conhecendo, te amando, para a glória do teu nome, Senhor. Nós desejamos e te agradecemos pela vida das irmãs e por mais um ano na tua presença, que elas ainda vão completar esses dias, Pai. Mas nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Parabéns para vocês. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe e te faça feliz. E que a vida lhe seja um eterno sorriso. Amém, graças a Deus. Só acaba esquecendo também depois. Aleluia. Vamos ler a passagem, depois eu quero passar algo mais para os irmãos. Abra sua Bíblia aí, já que os irmãos estão de pé. Josué 3, 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, lá no Velho Testamento, sexto livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim. Josué 3, 5. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor fala para o seu povo, para a sua igreja. Aleluia. Josué 3, 5. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz assim. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia. Vamos orar ao Senhor pedindo que Ele fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, temos
orado a Ti, louvado o Teu nome, ó Deus, buscar a Tua face nesta hora, Pai. Nós queremos, precisamos, desejamos, Senhor, ouvir a Tua palavra. Não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando através da minha vida, ao Teu corpo nesta hora, Senhor. Fala, Pai. Nos ensina, Pai. Cada coração esteja receptivo, que nem o inimigo possa, ó Deus, impedir, ó Deus, tirar a atenção do Teu povo, mas cada um esteja ligado, compreenda, entenda, receba e seja abençoado através da Tua palavra. Nós oramos crendo e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos para tomar o seu lugar. Antes de trazer a palavra, como hoje é o culto também chamado culto do ID, eu ia trazer algumas fotos para os irmãos do trabalho que a gente tinha lá na África. O pastor Roberto, missionário sério, eu acabei esquecendo de trazer. Ele sempre tem enviado fotos, né? Nós ajudamos esse trabalho lá e já está com quase 600 crianças que eles ajudam, 3 refeições por dia, banho, toda a provisão necessária, crianças carentes. Então são quase 600 que eles ajudam e quase 6 mil membros na igreja já. Deus tem abençoado, Deus tem batizado muitas vidas. Cada batismo é muitas pessoas batizadas. Fez um trabalho de libertação muito forte, porque lá, assim, a força espiritual é muito forte lá. Então eles têm buscado ao Senhor. Já estão há 21 anos, quase 22, trabalhando lá para Deus. Começaram através daquele trabalho da Jocum, que é uma junta, e depois estabeleceram um ministério lá, e Deus tem fortalecido muito. E nós temos ajudado também outro trabalho que é do pastor Antônio, que voltou agora também na África. Ele tem quase 50 crianças lá que eles ajudam, estão começando a obra lá, e 9 irmãos se comprometeram a todo mês enviar 5 mil ienes adotando uma criança. Esses 5 mil mantêm ela o mês todo na escola, comendo, vestindo, tomando banho. E 9 pessoas se comprometeram. Quem quiser se comprometer ainda tem tempo. Semana passada, o pastor deu uma notícia triste, porque uma das crianças que nós adotamos aqui faleceu, né? Era do Reginaldo. Né? O menino faleceu, ele morreu, ele contraiu malária, e por mais que eles tentaram, eles fizeram tudo por ele. Se não me engano, ele tinha 3 ou 5 anos, e eles tentaram de todas as formas, ele pegou uma malária muito forte, e ele acabou falecendo, uma dessas crianças, né, infelizmente. Lá é muita doença, muita enfermidade, mesmo as pessoas vacinando acabam contraindo a doença, e é tão forte que acaba matando muitas pessoas. Então, triste esse fato, pastor, todo o pessoal lá da África estava muito triste, né? Ele chegou esses dias agora dessa viagem lá, e acabou que uma criança lá faleceu, né, que Deus recolheu, e estamos assim, muito comovidos por isso e pediram oração pelas famílias das pessoas que eles têm ajudado ali. Amém? Então é um trabalho difícil, que muita gente não quer. As pessoas querem ir para a Suíça, as pessoas querem ir para a Inglaterra, as pessoas querem ir para os Estados Unidos, poucos querem ir para esses lugares carentes e lutar. O Brasil, o pastor vai no Brasil, vai nos Estados Unidos, vem no Japão, pela essa correria tentando levantar recurso para poder enviar para essas crianças, não deixar de passar necessidade. Né? E Deus tem abençoado o trabalho lá, porque tem contemplado o coração dessas pessoas. Então hoje é o designado culto do ID. Nesse culto nós fazemos pelo menos uma vez por mês, o intuito é levantar essa oferta para enviar para lá. A gente envia até mais do que entra. Mês passado entrou 23 mil só, nesse dia. E nós enviamos 30, não tivemos condições de enviar mais. O trabalho do pastor Roberto. E enviamos 30 mil só. O propósito, a vontade e o desejo é enviar sempre 50, mas não teve jeito. Mas nós enviamos 30, enviamos alguma coisa, amém? Eu espero que dessa vez nós possamos enviar os 50 ou mais, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, cada irmão tem contribuído, que Deus recompense muitas vezes mais, para que você possa continuar contribuindo em nome de Jesus. E como hoje é culto do ID, antes de trazer essa palavra aqui dos irmãos, quero ser o mais breve possível. Antes eu quero cantar um louvor que fala sobre essa necessidade que nós estamos pregando para uma alma, nós estamos falando de Jesus Cristo, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nem preste atenção nessa letra, esse louvor. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma, nem
todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é tudo demais o valor de uma alma poder comparar. Igual o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia, glória a Deus. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a merecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia, glória a Deus. Vamos, Senhor, ir em busca das vidas, Pai, em nome de Jesus, a orar pelas almas, pregar a tua palavra, Senhor. Aleluia. Irmão, você lembra do ídolo do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem, e ele nos deu. E como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morrer? E não o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Amém? Glória a Deus. Você sabe o valor que tem o amor. Glória a Deus. Esse louvor termina com uma pergunta. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma? Né? Há um valor tremendo, irmãos. Um valor maior do que o mundo inteiro. Amém? Jesus, ele valoriza muito almas, vidas, pessoas. Você é uma alma importante para Deus. Valorize a si mesmo. Se ponha no seu lugar, né? Como uma pessoa importante e preciosa para o Senhor. Não deixe o diabo te menosprezar, te desvalorizar as pessoas, porque você é uma alma importante. Você é uma alma pela qual Jesus deu a vida no Calvário. Valorize-se, valorize. É um louvor muito tremendo, que tem muitos anos, mas nunca perde o seu poder, né? Porque o louvor diz: valorize, valorize o que você tem. Valorize quem você é. Você é uma alma importante para o Senhor. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, entre vós.
Repita o tema dessa mensagem comigo: santificai-vos. Diga para o irmão aí: santificai. Santificai, irmão. Nós vamos um processo pelo qual todo crente tem que passar, tem que acontecer na vida de cada crente. A primeira fase, são 3 fases pelo menos desse processo que tem que acontecer na vida de cada crente aqui na terra. Primeiro é a justificação, segundo é a santificação e terceiro é a glorificação. Na primeira fase e na terceira fase, na primeira parte, na terceira parte, que são a justificação e a glorificação, não há mérito nenhum nosso, é exclusivo mérito de Deus, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, amém? 3 fases: justificação, santificação e glorificação. Os crentes têm que passar por essas 3 fases, têm que seguir essas 3 partes da obra do Senhor Deus na vida deles. A primeira fase, a terceira, é de mérito exclusivo de Deus. Nós não podemos fazer nada, não há nada que nós possamos fazer que ajude na nossa justificação diante do Senhor. Nada que nós possamos fazer, não há obra que possamos fazer que influencia ou contribui no fato de sermos justificados. A justificação na vida do homem e da mulher acontece exclusiva, única e perfeitamente através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só Ele, e perfeitamente Ele, suficientemente Ele, tem promovido a justificação na vida do ser humano. Se for Jesus e mais alguma coisa, então nós vamos estar dizendo que a obra de Jesus no Calvário é incompleta. Que é necessário obra, que é necessário fulano ou ciclano mais, se acrescentar nessa obra, ou coisas e mais coisas, para que a nossa justificação aconteça. Isso não é verdade. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. A justificação na vida do crente, quando for glorificado também, nós fomos um dia glorificados pelo Senhor, vai ser exclusivamente pela força do seu poder. Nada podemos fazer, por isso não sabemos nem a hora que vai acontecer. Então a justificação, a glorificação é mérito, é a obra exclusiva do Senhor. Não há nada que você possa fazer para contribuir ou ajudar nisso. Então, qual parte que nos cabe? O que sobra para nós fazermos, então, nessas 3 fases, nesses 3 processos que o crente precisa passar? É a segunda fase, é a fase da santificação. É aí que entramos nós. Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente ajudarão na santificação do crente. Todo crente na face da terra precisa santificar a vida ao Senhor. Isso é fato, isso é real. Nós vemos vastamente a Bíblia tratando sobre esse assunto, irmãos. Chamando de purificação, de consagração, chamando de perfeição, chamando de santificação, né? Mas que leva sempre à mesma coisa, que leva sempre ao mesmo fato, a necessidade de santificar ao Senhor. A Bíblia sempre está nos dizendo santificai-vos. No Velho Testamento a Bíblia nos diz santificai-vos. No Novo Testamento a Bíblia nos diz santificai-vos. Hebreus capítulo 12, versículo 14, que é um versículo muito conhecido sobre a santificação, nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia afirma-nos no Novo Testamento, não é no Velho Testamento, ela está dizendo no Novo Testamento, e sem santificar a vida, nenhum crente poderá chegar à presença do Senhor. Nenhum crente poderá adentrar os portões celestiais. Nenhum crente poderá estar do lado direito no dia do grande julgamento, em que Cristo estará sentado lá julgando todo ser humano que já existiu na terra até o final dos tempos. Nós não poderemos entrar no reino. Sem santificação é impossível ver a Deus. É impossível estar com Deus eternamente. Então, irmãos, a parte que nos cabe é a santificação. Deus ajuda, né? Claro, Ele vai ser aquele que Ele mesmo é quem nos dá a condição, a possibilidade de santificar a nossa vida. Porque se não fosse Deus, se não fosse o próprio Cristo se sacrificando, não haveria possibilidade de salvação, não haveria possibilidade de justificação. E se não haveria possibilidade de ser justificado, de chegar um dia diante do Pai, de morar no céu, não precisaria de santificação. Nós viveríamos nossa vida de qualquer maneira, aproveitaríamos o máximo possível e depois nos perderíamos eternamente. Amém? Esteja ligado na palavra do Senhor. Se houver alguém lá embaixo, os irmãos possam pedir para subir. Só quem está trabalhando lá na janta que fique lá. Mas vamos estar ligados no Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então essa fase cabe a cada um de nós, a santificação.
cabe a mim e a você. Mas, pastor, o que é santificação? O que é santificar a vida? A Bíblia nos mostra, irmãos, outros sinônimos dessa palavra, outras coisas que levam a mesma coisa. E se você for analisar a palavra no original, você vai perceber que a palavra santificação, ela fala de purificação. A palavra santificação fala de separação. A palavra santificação fala de algo que não era consagrado, mas que se torna consagrado a Deus. Isso acontece na justificação. Quando você é justificado, você é purificado. Quando você é justificado, você é separado. Quando você é justificado, você é como algo que não era consagrado, mas Deus torna sagrado, Deus torna santo, Deus torna sagrado, algo que não pode mais viver na impureza. Então, isso tudo acontece na justificação. Mas na santificação, nós continuamos purificando. Na santificação, nós continuamos, é a continuidade daquilo que acontece na justificação. Nós damos continuação à purificação. Porque não é só uma hora, não é só um dia, não é só um momento, não é só no dia que a gente a Jesus, não é só até batizar nas águas, não é só até tomar a primeira ceia, é um processo que vai durar a vida toda nessa terra, irmãos, até o dia que nós chegarmos no céu, ela vai se concluir lá. A santificação, onde nós, se seguimos conforme Deus manda, nós alcançaremos a glorificação, que é a terceira fase, e que nos levará a aparecer o Senhor, a um lugar onde já não precisa mais de santificar, porque lá a santidade é algo comum, é algo normal, é algo que vai ser tremendo e contínuo em nossa vida, sem haver barreiras e dificuldades. Mas agora, irmãos, na terra há barreiras, há dificuldades, há coisas que você vai enfrentar, há situações, há carnalidade, o pecado, há esse apelo tão forte que é em nossa vida. Por mais que você seja um crente já, por mais que você já entregou a vida para Jesus, há um apelo terrível da nossa carne, querendo nos levar para aquilo que lhe agrada. Há o diabo, há os demônios, há potestades terríveis trabalhando para que nós venhamos tropeçar, cair, voltar para a vida imunda que nós vivíamos antigamente, quando não conhecíamos a Jesus, quando não tínhamos a salvação em nossa vida, quando ainda não tínhamos sido justificados. Há muitas coisas, irmãos, tentando parar o processo da justificação de Deus em sua vida, mas nós não podemos parar, nós temos que continuar, nós temos que santificar o Senhor, nós temos que buscar o nosso Deus, temos que a cada dia purificar a vida, temos que a cada dia viver separados, temos que a cada dia nos manter sagrados ao Senhor, santificados, consagrados ao nosso Deus. Mas há muitas coisas tentando para você não conseguir isso. Mas nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que ser fortes e valentes, nós temos que enfrentar, nós temos que lutar. Porque, irmãos, essa parte nos cabe. Deus ajuda, mas em grande parte depende de você. Em grande parte depende da sua escolha. Porque Jesus Cristo, Ele não obriga ninguém, não força ninguém a nada. Mas a cada, Ele tem dito, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. A cada dia nós temos que fazer uma escolha. A cada dia você tem que escolher santificar. A cada dia você tem que escolher purificar. A cada dia você tem que escolher separar. A cada dia você tem que escolher consagrar a sua vida a Deus, porque senão o mundo toma conta de novo. Então você vai ficar 1 ano, 2 anos, algum tempo, mas logo, logo o mundo te levará de volta. O inimigo vai arrancar você de volta da presença do Senhor, e não é isso que Deus quer. Por isso Ele tem nos dado o Espírito Santo, Ele tem nos dado a palavra, Ele tem nos dado os anjos, Ele tem nos dado força, Ele tem estendido a sua mão e tem dito a nós a cada dia: eis que estou a teu lado, a tua destra fiel, eu te sustento, não tema, não desanime, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, vamos lá, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te coloco de pé na minha presença. Então, irmãos, não há desculpa, porque o nosso Deus a cada dia nos oferece recurso, a cada dia nos dá ajuda, para que nós possamos viver uma vida santificada na sua presença. Purificação, irmãos, no sinônimo de santificação é como o ouro, que não era puro, mas ele passa por aquele processo de purificação, é tirado todas as escórias, e aquele ouro fica 99,9% puro. É o sentido de purificar. E muitas vezes Deus nos permite passar pelo fogo, para que nós possamos ser como ouro puro, depurado no seu fogo, no seu fogo refinador, no seu fogo purificador. A separação fala de nós sermos tirados do meio das trevas e sermos trazidos para a luz. E o Senhor vem, Ele trabalha em nossa vida, Ele coloca a sua luz, Ele coloca o seu Espírito Santo, e Ele nos capacita, nos fortalece,
e depois Ele nos manda de volta para o mundo, mas no mundo vivendo separado, no meio das trevas vivendo como luz, caminhando no meio da escuridão, mas iluminando aqueles que estão nas trevas, não sendo ofuscado pelas trevas, mas levando essa luz àqueles que estão nas trevas. É possível, irmãos, é possível, através da santificação, viver no mundo, mas sem se misturar com o mundo, viver no mundo, mas sem se sujar com o mundo, viver no mundo, mas não se contaminar com as coisas do mundo, viver no mundo, não ser influenciado pelo mundo, mas influenciar o mundo, levar diferença para o mundo, e o mundo precisa disso. Amém? É possível, irmãos. A Bíblia, o significado nos mostra que santificação é algo que não era sagrado, mas é tornado sagrado. É como Deus pegando algo que não era santo, era profano, era maligno, era ruim, e Deus pega aquilo, Ele limpa, Ele purifica, e Ele então diz: agora isso está santo e não pode mais ser profanado. É algo, irmãos, que era profano e é santificado, mas depois que é santificado, não pode mais ser profanado, porque senão Deus não quer, Deus não aceita. Você lembra do que aconteceu lá na Babilônia? A Bíblia nos relata no livro de Daniel, quando o filho de Nabucodonosor, ele que era um imperador na verdade, e querendo mostrar a sua grandeza e a sua força, eles tinham levado o povo de Judá e de Israel cativo para a Babilônia, juntamente com o povo de Judá. Ali ficava o templo do Senhor. Eles levaram os utensílios do templo, eles levaram os utensílios da casa do Senhor. Os objetos que eram usados eram consagrados para serem usados sobre os sacerdotes. Tinha coisa que nem os sacerdotes podiam usar, só poderia ser usado para servir a Deus, para sacrificar para o Senhor. Eles levaram tudo aquilo com muito respeito e colocaram em um lugar separado. Mas aquele rei, o rei filho de Nabucodonosor, ele, para querer demonstrar a sua grandeza, para querer aparecer diante dos nobres, a qual ele deu uma festa, ele disse assim: eu não quero beber vinho nessas taças comum, não. Eu quero beber vinho nas taças do templo de Israel. Eu quero beber vinho naquelas taças de prata e de ouro que estão guardadas e separadas naquele lugar. E as pessoas se assustaram na hora, diante da sua ousadia, diante do seu destemor, e as pessoas até aconselharam ele, né? E ele disse assim: não, eu não quero saber, eu quero aquelas taças lá. Eu quero beber vinho nas taças do Deus de Israel. E ele manda trazer aquelas taças. Eles preparam taças de ouro puro, de prata, taças preciosas, que eram consagradas a Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eles bebem vinho naquelas taças. Na mesma hora em que eles bebem vinho naquelas taças, eles veem uma mão aparecer do nada. Eles viram só uma mão, era a mão de Deus. E aquela mão começou a escrever na parede. E depois Daniel veio, foi chamado e traduziu aquilo que estava escrito. E ali estava escrito: o Senhor te julgou, hoje mesmo o teu reino será tirado das tuas mãos. E naquela mesma noite vieram exércitos dos Medos e Persas, invadiram a Babilônia, mataram aquele homem e tomaram aquele reino poderoso que até então era o maior rei da terra. Porque ele profanou aquilo que era de Deus. Deus não aceita, irmãos, as coisas que são dele serem profanadas. As coisas do Senhor são sagradas. As pessoas que são de Deus, a Bíblia diz que são propriedade exclusiva do Senhor, povo particular, povo adquirido, povo comprado por alto preço. Deus não aceita a tua vida profanada. Deus não aceita a tua casa profanada. Deus não aceita o teu casamento profanado. É por isso que o Senhor tem nos exigido santidade. Se nossa vida for dividida e separada e misturada, Deus não aceita. Deus não aceita, irmãos. Eu poderia muito bem iludir você com muitas palavras hoje, agradar o seu coração, dizer coisas que você queria ouvir, mas o que Deus está dizendo nesta noite para a nossa vida é: santificai-vos, santificai-vos, separai-vos, purificai-vos, consagrai-vos, porque vocês são meu, vocês são meu, vocês são meu povo, vocês são meu, vocês pertencem a mim, e eu não divido vocês com ninguém, eu não permito que vocês sejam profanados por ninguém. Mas muitas vezes, irmãos, nós que somos pessoas, não somos copos de ouro, nós muitas vezes deixamos nossa vida ser profanada, nós desligamos lá um aparelho, deixamos entrar nos nossos olhos, na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso coração, nós damos ouvido a coisas que não deveriam entrar dentro de nós, porque está profanando o tempo do Senhor, está profanando a mente que é o Senhor, está profanando um coração que deveria ser consagrado a Deus. Tem coisas, irmãos, que não podem entrar nos nossos olhos, não pode ser, não pode entrar nos nossos ouvidos, não pode ser tocada pelas nossas mãos. Tem lugares que não
o crente pisar, o crente andar, porque quando ele faz isso, ele vai estar profanando o templo do Senhor, ele vai estar profanando o cálice do Senhor, ele vai estar profanando aquele que é a propriedade do Senhor. É por isso que Deus não aceita, irmãos. E nós não podemos fazer assim, viver assim, porque se fizermos assim, Deus vai dizer, você não me pertence mais, porque você é uma vida profanada, você é um altar quebrado, você é um altar profanado, assim como os reis de Israel faziam. Eles pegavam suas ofertas, colocavam em cima do altar do Senhor, a outros deuses sacrificavam ali, e Deus já não aceitava mais a oferta naquele altar, porque a partir daquele momento aquele altar estava profanado, aquele altar não servia mais, um outro altar deveria ser levantado, um outro altar deveria ser edificado, se eles quisessem sacrificar novamente ao Deus de Israel. Deus não aceita profanação naquilo que é dele. Deus não aceita mistura, irmãos. Deus quer o seu corpo purificado, sagrado, como cálices do templo do Senhor. Amém? Compreenda isso nessa noite. Eu sei que é difícil dar um amém, dar glória a Deus, mas se esforce aí, engula, mas tem que tomar uma água, pega um copo d'água ali, engula, irmão, engula, e mude a vida, vamos mudar, vamos melhorar, vamos consagrar, em nome de Jesus, porque o Senhor quer fazer coisas tremendas em nossas vidas. Deus quer fazer coisas tremendas nessa nação, Deus quer fazer coisas tremendas nessa cidade, mas só fará através de vidas consagradas, só fará através de vidas que o diabo manda em cara, tem medo, ele corre, bate em retirada, seja qual for o tamanho do exército dele, ele corre, porque ele tem medo de vidas consagradas ao Senhor. E saiba disso, irmão, nesta noite, eu vou correr aqui e dizer para você de quem é que o diabo foge, de quem é que o diabo tem medo. Mas o que é consagração? A forma mais fácil de entender e de explicar para os irmãos o que é consagração é uma vida transformada. É uma vida que te leva a ser cada vez mais parecido com Jesus Cristo por causa da comunhão que você passa a ter com Ele. O que é santificação? É ter uma vida transformada, é ter uma vida cada vez mais parecida com Cristo por causa da comunhão que você desenvolve com Ele. Mas parecido em que sentido? Parecido com Cristo em que sentido? Presta atenção. Parecido em Cristo com que sentido? Caráter, atitude, personalidade, estilo de vida, amor às pessoas, amor à obra de Deus, amor ao Deus da obra. É assim que nós precisamos parecer com Jesus, irmãos. Precisamos ter caráter, ter atitude, ter estilo de vida cristã, amar as pessoas, amar a obra de Deus, amar as almas, amar ao Deus da obra. Nós precisamos disso em nossa vida para sermos pessoas verdadeiramente transformadas e pessoas realmente parecidas com Jesus. Cristianismo é estilo de vida, cristianismo não é culto, não é momento, não é 4 vezes na semana vir na igreja, não é fazer jejum uma vez por semana e depois viver ao seu bel prazer. É um engano que o diabo tem colocado no coração dos crentes, irmãos. Vá lá, cumpra o seu culto, sirva o teu Deus, adore a Ele, ouça a palavra dEle, mas depois que você cumprir o teu compromisso com Deus, viva a vida ao seu bel prazer. Isso é engano de Satanás e é uma forma que muitos crentes têm vivido e que não tem agradado nem um pouco a Deus, onde o Espírito Santo está longe da vida. Porque cristianismo é estilo de vida, irmãos. É 24 horas. Crente é crente toda hora. Crente é crente de madrugada. Crente é crente quando está em casa, quando está no trânsito. É difícil muitas vezes, mas é a hora de viver como crente de verdade. É a hora de viver como crente. Porque falar de Deus, falar da palavra é muito bonito, é gratificante, é coisa que a gente louva a Deus, glorifica o Senhor, mas e a hora que nós temos que colocar em prática? É nessa hora que a gente vai mostrar que é crente de verdade. É nessa hora que nós vamos mostrar que nós servimos a Deus de verdade. É na hora que alguém vem pisar no teu calo. É na hora que alguém vem te tentar prejudicar. É na hora que alguém vem contra a sua vida. É nessa hora que você vai mostrar quem é. É nessa hora que nós conhecemos as pessoas como são, porque nós vemos as atitudes, nós vemos as reações, é nessa hora que nós vemos o caráter, é nessa hora que nós vemos se a pessoa vive um estilo de vida de crente ou não. Porque muita gente acaba perdendo as estribeiras e acaba perdendo a bênção também. Viva como Cristo, pareça com Jesus, examine a vida dele, leia a palavra dele, aprenda com ele, procure viver igual a ele, e você vai ser uma pessoa santificada. E eu seria uma pessoa santificada. Nós precisamos parecer com o nosso mestre, irmãos. E segundo João 2,6 diz, aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Aquele que diz que está em Cristo deve viver como ele viveu. Deve ser como ele era, deve parecer com ele. Deus tem procurado assim. Deus tem procurado pessoas dessa forma para que ele possa usar. É como alguém ser santificado e parecer com Cristo, ter uma vida transformada. É como alguém que tem um amigo, convive com aquele amigo, conversa com aquele amigo.
né? Anda com aquele amigo, está sempre com aquele amigo. O que acontece? Muitas vezes se torna parecido com um amigo. Já aconteceu com você assim? Já aconteceu comigo, principalmente quando a gente é criança, quando nós somos adolescentes, jovens. Nós temos às vezes amigos que nós caminhamos, vivemos tanto com ele, que nós passamos a parecer com ele. Muitas vezes para bem ou para mal. Né? Tem gente que tem amigos que influenciam para mal. Tem gente que tem amigos que caminha, vive tanto com ele que influencia para o bem, porque não é uma pessoa. Mas tem amigos que são ruins. E você muitas vezes não era. Mas conviveu tanto, andou tanto, conversou tanto, que acabou xingando, acabou, né, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque ficou parecido com um amigo. Então, irmãos, toda vez que nós andamos com Jesus, toda vez que nós caminhamos com Jesus, nós vamos parecer mais com Jesus. Se você precisa de um referencial, procure um crente direito, procure uma pessoa decente, não ande com um crente gordo, não ande com pessoa do mundo, não seja um crente que tem mais amizade do mundo do que com gente da igreja, porque senão você vai acabar parecendo com ele. Ande com o crente e você vai ser crente também. Caminha com o crente, conversa com o crente e você vai ser edificado, você vai receber crescimento para a sua vida espiritual. Mas se você andar com gente torta e falando mal do mundo, de Deus e do mundo, você vai se tornar igual. Cuidado com quem você anda, quais são as suas amizades, quais são as pessoas com quem você convive muito. Porque eu já vi gente, irmão, que falava palavrão, mas de tanto conviver com quem falava palavrão, acabou falando palavrão também. Mesmo sendo uma pessoa que não era da igreja, mas era uma pessoa que não saía palavrão na boca, mas passou a conviver tanto com gente que falava palavrão e começou a falar palavrão. Começou a conviver, não bebia, começou a conviver com quem bebia, começou a beber também, porque era uma pessoa fraca. Né? Então nós temos que andar com Jesus, se queremos ser parecidos com Jesus. Repita assim comigo: quando eu sou justificado. Repita assim comigo: quando eu sou justificado, eu estou recebendo Cristo. Quando a justificação vem na nossa vida, nós estamos recebendo Cristo. Agora repita assim: quando eu me santifico, eu estou andando com Cristo, com um amigo ao lado. Quando nós somos justificados, recebemos Cristo. Mas quando nos santificamos, nós estamos andando com Cristo. Nós estamos caminhando com Cristo. Nós estamos convivendo com Cristo. Nós estamos lado a lado com Cristo. E através disso nós ficamos parecidos com o nosso Cristo. Amém? Todo incômodo, toda perturbação, sai no nome de Jesus. Toda desatenção, sai no nome de Jesus. Que o povo de Deus ouça a palavra. E seja abençoado pela palavra do Senhor. A justificação é a vida espiritual com Cristo. A santificação é a continuidade da vida espiritual em Cristo. A santificação é o começo da vida com Cristo. A santificação é a continuidade da vida espiritual em Cristo Jesus. E se houver a justificação, juntamente com a santificação, que depende muito de você, sabe o que vai acontecer? Você será glorificado quando Jesus voltar. Você vai ser glorificado quando Jesus voltar. Presta atenção, irmãos, em nome de Jesus. Não deixa nada te distrair, para você não perder a bênção. Quem caminha com Cristo, crê em Cristo, imita Cristo, está em Cristo, parece com Cristo, segue Cristo. Nós temos que ter o referencial em Jesus, irmãos. Depois de pessoas também que seguem Ele. Quem é que gostaria de que Deus se aproximasse mais de você e o diabo se afastasse cada vez mais para longe? Quem gostaria? Quem não quer isso, né, irmãos? Quem não quer isso? Mas sabe qual é o segredo? O segredo é uma vida em santificação. Quer Deus mais perto de você? Santifica. Quer o diabo mais longe de você, da sua casa, da sua vida? Santifica. Santifica o Senhor. Irmãos, não é para o Senhor estar mais próximo de nós. Não adianta só isso. Isso é importante, tudo isso aqui é importante. Mas não adianta só conhecer muita Bíblia. Não adianta ter lido a Bíblia muitas vezes. É importante ler a Bíblia muitas vezes. É importante. Mas não adianta só conhecer muita Bíblia. Né? Porque tem gente que conhece muita Bíblia, mas pratica pouco. Não adianta só orar simplesmente, porque depende da motivação do meu coração quando eu oro. Depende da oração que eu estou fazendo. Não depende de quantas Bíblias eu tenho, de pôr muitos adesivos no meu carro para mostrar que eu sou crente. Não adianta quanto jargão evangélico eu falo, eu uso. Não adianta quantos louvores eu conheço, eu canto. Não adianta só quanto é a minha função. Não adianta só qual é o cargo, a minha função ou meu ministério dentro da igreja. Isso aqui, irmãos, se tudo isso não for unido e não cooperar para a nossa santificação sincera diante de
Deus. Não vai adiantar essas coisas separadamente. Não vai adiantar essas coisas com a motivação errada. Se tudo isso eu não viver, não praticar, não unir, para cooperar para a minha santificação sincera diante de Deus, não vai valer, vai ser mera religiosidade. Eu digo para os irmãos, é mais fácil nos afastar de Deus ou afastar Deus de nós do que aproximar. Se tudo isso aqui não for algo para cooperar para a nossa santificação diante do Senhor. Tudo isso tem que cooperar para a nossa santificação. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria que os irmãos se despertassem para esse tema importante, a santificação. É muita coisa, nós poderíamos passar uma campanha inteira só falando sobre isso, mas eu queria pedir, desperte para isso. Procure isso na Bíblia, estude sobre santificação. Né? Procure aplicar na sua vida tudo que você ouvir, tudo que você aprender sobre santificação, porque santificação é muito importante, irmãos. Santificação vai nos aproximar de Deus, vai aproximar Deus de nós, vai nos afastar do inimigo, vai fazer o diabo na nossa vida, porque ele não tem poder para ficar perto de uma pessoa santificada. Amém? Em nome de Jesus, para que venhamos viver uma forma agradável diante de Deus nesse mundo de caos, precisamos santificar, para que a glória, a presença, a unção, os dons do Espírito Santo se manifestem através das nossas vidas. Temos que santificar. O Senhor nos chama a santificação no Velho Testamento ao Novo. Por exemplo, Levíticos 20, versículo 26, Deus disse ao seu povo: sejam santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Olha o que Deus diz: eu separei para serem meus. Santificação é ser separado para ser do Senhor, é propriedade exclusiva, como diz o Novo Testamento. Amém? Deus ele tem nos falado dessa forma. Se você for analisar todo o capítulo 20 de Levíticos, você vai ver que Deus está falando de santificação como forma de vida prática. É a vida do dia a dia, é a vida comum. Deus tem dito: olha, isso é santificação. Leia depois o capítulo 20 de Levíticos e você vai ver que Deus está falando de 6 coisas, pelo menos, que Ele chama de santificação. Não praticar idolatria, não praticar feitiçaria, não seguir os costumes dos povos da terra que eles iriam habitar, não servir os costumes dos povos da terra. Hoje também o povo do mundo tem os seus costumes, e se nós queremos santificar a Deus, nós não podemos seguir os costumes do povo da terra. No Novo Testamento também, Mateus 5,48, Jesus ele falando sobre isso também aos seus discípulos, ele disse assim: sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E perfeição, irmãos, que Jesus fala, não é nada mais do que uma vida em santificação. Analise também todo o capítulo 5 de Mateus, e você vai ver que Jesus está tratando de uma vida de purificação, uma vida prática, uma vida do dia a dia. Não é transformar em anjo, não, irmãos. Nós não podemos ficar enclausurados num lugar, dizendo: eu vou ficar aqui trancado e nunca mais vou pecar, nunca mais vou errar e vou me tornar totalmente santo ao Senhor. Porque você tem pensamentos e sentimentos. Você trancar dentro do quarto, você ainda assim pode pecar através dos pensamentos e sentimentos. Não adianta. Você tem que ter uma mente e um coração. Nós temos que ter uma mente e um coração cheios do Espírito de Deus, cheios de purificação e santificação, porque só assim, irmãos, nós vamos vencer. Amém? Capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre santificação, e ele diz que santificação é humildade, ele diz que santificação é justiça, santificação é ter misericórdia, santificação é pureza de coração, santificação é ser promotor de paz, santificação é pessoa que não paga mal com mal, uma pessoa que santifica, é ser discípulo que pratica boas obras, santificação é não ter vida sexual promíscua, né? No Velho Testamento ainda diz que santificação é ser obediente a Deus, santificação é não seguir os costumes do mundo, né? É honrar pai e mãe, no capítulo 20 de Levíticos. E Mateus também diz: santificação é não ser injusto com a esposa, santificação é não jurar, não precisar jurar por ninguém, por ter uma palavra que valha, uma palavra que as pessoas confiam. Santificação é não se vingar do mal. Santificação é ajudar, é servir, é repartir. Santificação é amar o próximo e até mesmo amar aos inimigos e orar pelos inimigos, né? Jesus vem nos mostrando que é santificação, que é viver uma vida em perfeição diante do Senhor.
Então, nós pensamos em santificação como algo muito diferente, como algo muito estranho. Você vai ver no capítulo 6 de Mateus, no capítulo 7, Jesus falando sobre outras coisas que são santificação também. Nós vamos ver os apóstolos falando sobre santificação. E eles vêm falando sobre santificação no corpo, santificação na alma, santificação no espírito, santificação nos sentimentos, santificação nos pensamentos e santificação em toda maneira de viver. Em Tiago 4:8 diz: achegai-vos, aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Como é que nos aproximamos do Senhor? É através de uma vida de santificação. Então, irmãos, é muito importante nós pararmos para buscar santificação em nossa vida, porque essa é a maneira de fazer com que Deus esteja mais próximo de nós. E essa também vai fazer com que o inimigo se distancie e fique cada vez mais longe. Amém? Orar é importante, ler a Bíblia é importante, fazer boas obras é importante, mas isso tudo tem que ser um conjunto, irmãos, que nos leva à santificação do Senhor. Amém? Os crentes hoje têm vivido uma vida e dito assim: isso não tem problema, isso não faz mal, isso não desagrada a Deus, isso é besteira, né? Eu preciso santificar o Senhor só no meu coração. No meu corpo eu posso fazer o que eu quiser, eu posso usar o que eu quiser, eu posso furar como eu quiser, eu posso marcar como eu quiser, porque Deus não está preocupado com o corpo, Deus só quer a alma, Deus só quer o coração. Deus não é soberbo, né? Negócio de coração é a gente que faz espetinho aí no churrasco aí. Deus, Ele quer tudo. Deus, Ele fala em Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23, santificai o vosso corpo, alma, espírito, preparai o dia da vida do Senhor. Amém? Nós precisamos santificar o nosso Deus. Em nome de Jesus. O diabo tem cegado muita gente. O diabo tem enganado muitas pessoas, irmãos. Muitas vezes nos enganamos a nós mesmos. Sempre queremos o lado bom da coisa, mas não vemos o lado da obrigação. Há muitas obrigações a cumprirmos com o Senhor. Há muita coisa que temos que fazer. Mas geralmente nós olhamos sempre para as promessas que temos para receber. As promessas só virão quando nós fizermos a nossa parte com Deus. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu peço que Deus fale melhor o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus venha despertar a nossa vida. Que o Senhor venha nos acordar, porque é tempo de acordar. A igreja tem que viver um tempo dormindo espiritualmente, mas é tempo de acordar, irmãos. Porque a voz que ecoa à meia-noite tem gritado e dito: o noivo está chegando, o noivo está chegando. Acender as vossas cadeiras, preparai as vossas lâmpadas, porque o noivo está chegando. Amém? Em nome de Jesus, vamos preparar a nossa vida, vamos santificar o nosso altar, vamos parar de nos apegar a coisas e mais coisas que tentam atrapalhar a nossa vida encaminhada diante do Senhor, e vamos ser firmes em nome de Jesus. Deus tem me incomodado muito com isso esses dias, irmãos. Que a igreja precisa colocar a vida no altar. A igreja precisa ter vida com Deus. A igreja precisa ter vida consagrada, santificada. Sabe por quê? Porque se não tiver vida santificada, nós podemos fazer guerra espiritual, batalha espiritual, podemos clamar, orar, fazer o que quiser, jogar óleo na rua. A gente pode fazer o que for, irmão. Mas o diabo não vai fazer nem cosquinha dele. Não vai fazer nem cosquinha nas forças do mal, as forças poderosas que reinam sobre essa nação, as forças potentes que estão influenciando as vidas nessa cidade. Nós não vamos fazer nem cosquinha. Sabe o que vai acontecer? Ele vai continuar dando risada. Ele vai continuar rindo da cara dos crentes. Porque os crentes não têm, muitas vezes, uma vida santificada no altar de Deus. Então vamos nos converter, vamos mudar. Né? Isso aqui é o segredo, irmãos. O segredo para o Senhor se aproximar e o inimigo ficar bem longe da nossa vida. É vida em santificação diante de Deus. É vida consagrada, é vida no altar. É o altar consertado diante do Senhor. Amém? Vamos vida, vamos transformar, vamos crescer um pouco mais. Vamos lutar. Deus não vai fazer nada radical na sua vida. Você deseja, você está se esforçando, então a cada dia Deus vai te ajudar a dar um passo. A cada dia o Senhor vai fazer uma obra. Talvez em vidas Deus vai fazer uma obra rápida. Em outras Deus vai trabalhando com calma, porque Deus é um Deus que Ele não força, não obriga ninguém a nada. Mas Ele deseja que o nosso coração diga: Senhor, eu quero viver assim. Eu quero viver assim, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa falar melhor na sua vida. Só que o irmão precisa conversar em particular, precisa de ajuda, né? Vamos conversar, vamos ajudar.
mas vamos mudar, irmão, vamos mudar, em nome de Jesus, amém? Eu não quero ficar aqui fazendo feita para os irmãos aqui, ou meus irmãos, a palavra do Senhor, sendo mostrando uma aparência do que não sou. Eu quero ser sincero, real, quero passar para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração, com liberdade, e quero que os irmãos também tenham liberdade para chegar, para conversar, para tirar dúvida, para se abrir, né? Porque nós vamos lutar e nós vamos chegar lá junto em nome de Jesus, amém? Vamos chegar junto no céu, vamos passar o Jordão, vamos chegar lá de mão dada, porque Jesus quer que todos cheguem. Jesus não quer que nenhum fique para trás. E eu quero lutar para chegar, primeiramente pela minha alma, pela minha família, mas eu quero ajudar cada um que eu puder ajudar também a chegar lá. Amém? Que Deus abençoe, que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Amanhã nós vamos estar em Komatsu lá, cultuando ao Senhor. Os irmãos venham aqui, né? Vamos mudar esse negócio, irmão, de não vir no culto do domingo, né? Vamos mudar isso, vamos quebrar isso em nossa vida, porque é tempo de consagrar e buscar o Senhor. E quanto mais vier, melhor. Quanto mais vier, mais estamos ouvindo a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, se esforce, fique com sua família, passeie durante o dia, faça suas obrigações, mas quando der 6 horas, esteja na casa de Deus. Vamos parar de atrasar, né? Vamos parar de fazer as coisas e não perder a hora, né? Deus, senão é igual voltar todo outro dia. Deus vai abençoar pela metade também, né? Porque a gente aprender a chegar na hora diante do Senhor e cultuar Deus direito. Amém? Então vamos fazer direito, irmãos. Essa semana que vem agora é semana de oração, é semana de intercessão, né? Porque é semana de Santa Ceia. Então, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos estar aqui orando, buscando a Deus, quebrantando nossa vida, das 8h30 às 9h30. Os irmãos possam vir, participem. Intercessor e obreiro não pode faltar, só em caso mesmo que não tenha como vir, né? E mesmo assim tem que avisar, porque tem que mudar esse negócio, irmãos. Tem que mudar esse negócio de não vir, de não participar, tem que sair essa moleza da nossa vida, tem que acabar isso. Nós temos que buscar Deus, né? Não é por obrigação, não, mas a gente tem que mudar isso em nossa vida. Nós temos